Olá, vamos então com o tio Jung aqui falar sobre os obstáculos ao crescimento no processo de individuação. Individuação nem sempre é uma tarefa fácil e agradável. Maravilha, observamos que o processo de crescimento ele vem sempre acompanhado de um desconforto. Portanto, quando falamos de um crescimento individual, esse crescimento psicológico ou o processo de individuação, esse desconforto pode ser bastante grande. O ego, portanto, precisa estar forte, precisa conseguir suportar as mudanças, precisa ter a resiliência para ser virado pelo avesso durante esse processo de individuação, onde nós vamos estar buscando compreender exatamente quem somos, como somos, com os nossos aspectos positivos e negativos. Quando falo disso, sempre lembro de uma frase do Jung, né, que a árvore, para que a sua copa toque os céus, as suas raízes têm que ser profundas o suficiente para tocar os infernos. Então, poderíamos dizer que todo mundo está nesse processo de individuação. No entanto, as pessoas não sabem. Esta é a diferença, né? Algumas pessoas passam por este processo de maneira consciente, normalmente pelo processo psicoterapêutico, né, psicoterapia, e outras vão com o seu amadurecimento carregando a vida. A individuação não é de modo algum uma coisa rara ou um luxo de poucos, mas aqueles que passam pelo processo são considerados afortunados. Né? Aqueles que percebem conscientemente são afortunados. Claro que, desde que estejam conscientes de alguma forma para conseguir tirar proveito de tal processo. Dificuldade do processo é peculiar, porque ela constitui um empreendimento totalmente individual, levado a cabo pela face aqui da rejeição, né, que a gente observa nos grupos sociais. Atualmente, existe toda uma indiferença frente às pessoas que estão buscando o seu conhecimento interno. Daquelas que não estão, né, claro. O Jung escreve que a natureza não se preocupa com nada que diga respeito a um nível mais elevado de consciência, pelo contrário. E esta frase é muito atual, observa-se que cada vez mais a sociedade está preocupada com questões concretas, com questões do ter, as questões do saber, do ser. Então, cada vez mais, né, o raciocínio vem sendo deixado de lado, o conhecimento vem sendo deixado de lado e a cultura vem empobrecendo. Né? Então, bem atual essa frase. Jung diz que a sociedade não valoriza em demasia essas proezas da psique e os seus prêmios são sempre dados a realizações e não à personalidade. Ok, ainda muito atual, né? Esta última será, na maioria das vezes, recompensada póstumamente. Então, quem busca o ser acaba não tendo o seu espaço e o seu reconhecimento ainda em vida, dizia o Jung. Cada estágio neste processo é acompanhado das suas dificuldades, os obstáculos ao processo de individuação. Vamos então conhecer o primeiro. Primeiramente é o perigo da identificação com a persona. Persona, aquele primeiro passo dado no processo de individuação. O primeiro obstáculo é quando há essa identificação. Aqueles que se identificam com a persona podem tentar tornar-se perfeitos demais, incapazes de aceitar os seus erros ou fraquezas, ou quaisquer desvios de sua autoimagem idealizada. Está diferente desta persona que eu criei? Não vale. Aqueles que se identificam totalmente com a persona tenderão a reprimir todas as tendências que não se ajustam e projetá-las nos outros, atribuindo a eles a tarefa de representar os aspectos de sua identidade negativa. A reprimida é a cristalização da persona. Já falei isso em algum outro vídeo por aqui. Precisamos cuidar disso. Então, primeiro obstáculo, cuidar com o perigo da identificação ou da cristalização desta persona. A pessoa fica muito misturada, não consegue despir a persona e, portanto, tende a não conseguir transitar de forma adequada entre os espaços sociais do seu dia a dia. Depois vem a sombra. Sombra é um assunto maravilhoso. A sombra pode ser também um importante obstáculo para a individuação. Realmente é um assunto que eu gosto muito. É importantíssimo estudar a sombra. As pessoas que estão inconscientes de sua sombra facilmente podem exteriorizar impulsos prejudiciais sem nunca reconhecê-los como errados.
Então a pessoa, ela sabe aquela coisa do tipo que fala que o outro é assim, 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 reclama, porque o outro tal, outra coisa, e a gente percebe nitidamente que ela está falando dela. Se ela não está percebendo, ela está fazendo essa projeção da sombra. Quando a pessoa não chegou a tomar conhecimento da presença de tais impulsos nela mesma, os impulsos iniciais para o mal ou para a ação errada são com frequência justificados de imediato por racionalizações. Ignorar a sombra pode resultar também numa atitude por demais moralista e na projeção da sombra em outros. Que tem um exemplo que o Jung utilizou no início do século passado e que ainda é muito válido, né? Ele coloca assim, por exemplo, aqueles que são muito favoráveis à censura da pornografia tendem a ficar fascinados pelo assunto que pretendem proibir. Eles até podem convencer-se da necessidade de estudar cuidadosamente toda a pornografia disponível a fim de serem censores eficientes. Né? Então seria o caso daquele cara que é totalmente contra a existência da pornografia neste mundo, ser pego, né, fazendo uso de tal, de qualquer forma possível, e ele vai dizer então na hora, em vez de dizer, não, estava olhando aqui, achei legal esse negócio, ele vai dizer, não, estou estudando uma maneira de acabar com isso, porque eu odeio isso, mas está ali consumindo avidamente. Isso é uma forma, então, né, também da sombra estar muito forte nesse indivíduo. Lembrando que quando a gente consegue trazer a sombra à luz, diminui a sua intensidade, sobra energia criativa para o indivíduo. Depois vem o confronto com a ânima ou o ânimos, ou o bate-papo com essa turma, né? Confronto com a ânima ou o ânimos traz em si todo o problema do relacionamento com o inconsciente e com a psique coletiva. Olha que interessante. A ânima pode acarretar súbitas mudanças emocionais ou instabilidade de humor no homem. Nas mulheres, o ânimos frequentemente se manifesta sob a forma de opiniões irracionais, mantidas de uma forma rígida. Devemos nos lembrar de que a discussão de Jung sobre a ânima e ânimos não constitui uma descrição da masculinidade e da feminilidade em geral. Okay? Ele está falando, né, do ânimos e ânima como sendo um conteúdo, um complemento da nossa concepção consciente de nós mesmos como masculino ou feminino, ao qual, na maioria das pessoas, é fortemente determinada pelos valores culturais, papéis sexuais definidos em sociedade. Então, é o papel. Jung, inclusive, dizia, né, que ele, quando tinha alguma situação a ser compreendida de forma melhor, ele utilizava do processo todo da imaginação ativa para ir lá bater um papo com a ânima dele e conseguir, então, encontrar, né, uma solução para tal dificuldade que estava passando. Seguindo aqui, o Jung ainda diz que quando o indivíduo é exposto ao material coletivo, há o perigo de ser engolido pelo inconsciente. Segundo Jung, tal ocorrência pode tomar uma de duas formas. Primeiro, a possibilidade da inflação do ego, na qual o indivíduo reivindica para si todas as virtudes da psique coletiva, ou seja, eu posso tudo, eu sou o cara. A outra reação é a da impotência do ego. A pessoa sente que não tem controle sobre a psique coletiva e adquire uma consciência aguda de aspectos inaceitáveis deste inconsciente irracionalidade de impulsos negativos e assim por diante. Então, ou ele se sente que pode tudo ou sente que não pode nada, né? Que é essa exposição ao material coletivo quando ele não consegue ainda lidar com isso. Depois vem a identificação com o arquétipo do self, uma das etapas finais, né? Assim como em muitos mitos e contos de fadas, os obstáculos maiores estão lá no final da jornada, né? Que é a hora de matar o dragão, né? Quando o indivíduo lida com a ânima e o ânimos, ou aqui no caso, né, uma tremenda energia é libertada. Essa energia ela é liberada de forma muito grande. Lembra, a sombra já liberou um pouco, aqui libera mais. Essa energia pode ser usada para construir o ego ao invés de desenvolver o self. Jung refere-se a este fato como a identificação com o arquétipo do self, ou desenvolvimento da personalidade maná. Maná aqui é uma palavra que significa energia ou poder que emana das pessoas ou seres sobrenaturais. Ele ainda fala que essa função, né, seria como se a pessoa se sentisse um super-herói, né, um super-homem ou uma deidade, né, agora
estou podendo tudo, e aí então dá problema. O ego identifica-se com o arquétipo do homem sábio, aquele que sabe de tudo. A personalidade maná é perigosa porque ela é excessivamente irreal. Sabe aquela coisa do tipo, cheguei no final da jornada, agora eu posso tudo, eu sou o cara. Não, tu já voltou, volta muito na tua jornada. Os indivíduos parados nesse estágio tentam ser ao mesmo tempo mais e menos do que na realidade são. É interessante isso, eles tendem a acreditar que se tornaram perfeitos, santos ou até divinos, mas na verdade menos, porque perderam o contato com a sua humanidade essencial e com o fato de que ninguém é plenamente completo, sábio, infalível e sem defeitos. Jung viu a identificação temporária com o arquétipo do self ou com a personalidade maná como sendo um estágio quase inevitável no processo de individuação. Melhor defesa contra o desenvolvimento da inflação do ego é lembrarmos, né, de nossa humanidade essencial, para permanecer assentados à realidade daquilo que podemos e precisamos fazer. O que ele coloca é que, a partir do momento que chega nesse estágio, essa inflação do ego, como se chega nesse arquétipo do self, né, que ele está colocando, essa inflação do ego, na verdade, a sombra já tomou conta novamente, eu já desci toda a escada dessa caminhada, né, em direção ao meu processo de individuação e preciso recomeçar. Por isso que ele fala que este é um trabalho sem fim. O processo de individuação funciona, dura, leva toda a nossa vida. Ou algumas vidas, talvez cada uma delas passando pelo seu processo de maneira interessante. Este, então, é o nosso conteúdo de hoje, obstáculos ao processo de individuação, de forma sucinta, mas profunda. Um abraço.